Após o acontecido, depois que todos nós nos dispersamos por conta daquele vento, perdi parte do meu equipamento. Perdi minha mochila, perdi meu armamento, perdi todo o equipamento que eu tinha. Só fiquei com as roupas do corpo. Infelizmente, nós não estávamos preparados para o frio que estava vindo. Esse frio que começou a assolar desde o início, quando pousamos. E logo mais, acabamos sofrendo com ele. Logo, eu andei por alguns quilômetros, encontrei uma cidadezinha pequena, pequeno vilarejo. E fui entrando em algumas casas, perguntando se tinha alguém, procurando. Pelo menos alguma alma viva que pudesse me orientar, pelo menos me ajudar. Mas nada. Afinal, estava em território inimigo. E todos que eu encontrasse podiam ser potenciais inimigos. Logo fui luteando e encontrando algumas cordas. Encontrei um binóculos que me ajudou muito. Que com certeza vai me ajudar muito na minha jornada. Tava frio, estava de capuz. Tava dificultando um pouco a visão e um pouco para ouvir os passos. Afinal, talvez a qualquer momento podia ter alguém se esgueirando no meio dos matos. E por aí vai. Encontrei jaqueta. Encontrei fósforos, que com certeza vai ser muito importante para minha jornada. Encontrei alguns itens também, como botas, algo assim. Mas, infelizmente, nada foi melhor do que eu já tinha. Então eu acabei deixando de lado e levando apenas os mais importantes. Felizmente, eu consegui encontrar um mapa. E esse mapa vai pelo menos me dar um norte para onde eu devo ir. Talvez tenha alguma cidade próxima ou algo do gênero. Mas infelizmente, eu não sabia o que me esperava logo à frente. O frio estava intenso. Então, eu fui tentar pegar algum galho, uma folha, algo que fosse útil para fazer uma fogueira ou algo do gênero. Mas infelizmente, acabei me cortando. E como não tinha conhecimento da área em que eu estava, como não tinha conhecimento da vegetação, acabei ficando infectado com algum tipo de veneno. E esse veneno foi bem difícil de conseguir controlar. Eu acabei tendo que pegar mais galhos, porque senão realmente eu ia acabar ficando com hipotermia e ia acabar sofrendo mais ainda com frio. Então eu me obriguei a continuar pegando esses galhos, a continuar buscando madeira para poder fazer fogo. Mesmo sangrando, eu continuei. Foi difícil, mas foi necessário. Enfim, eu continuei minha jornada e lembrei que eu tinha alguns panos dentro da minha mochila. Pensei, eu vou enrolar, vou utilizar algum método de hemostasia. Eu tinha um bom conhecimento de técnicas básicas de sobrevivência e enfermagem. Alguns conhecimentos sobre primeiros socorros também. Então logo eu pelo menos estanquei esse sangramento com um método bem básico, apenas enrolando esses panos para evitar com que o sangramento continue. Mas infelizmente o veneno já estava na minha corrente sanguínea e eu estava sofrendo com ele. Então era questão de tempo para que esse veneno chegasse de fato ao meu coração ou ao meu pulmão, causando alguma embolia ou alguma sepse, algo do gênero. Então continuei em busca de alguma pequena cidade ou um outro vilarejo que tenha alguns itens pelo menos um pouco melhores do que os meus, algum medicamento ou algo assim. Infelizmente era difícil, afinal, pelo visto, era uma cidadezinha pequena e de interior. Então, poucas pessoas têm conhecimento e poucas pessoas têm como chegar na saúde pública ou algo do gênero. Então, continuei andando nessa área de mata, prestando bastante atenção na minha volta e buscando sempre algum ponto de referência. Mas, felizmente, acabei chegando no lugar errado. Eu avistei um vilarejo um pouco diferenciado. Encontrei algumas madeiras, algumas toras, algumas lenhas para conseguir fazer fogo e sempre dando uma olhada ao redor para ver se eu conseguia avistar algum inimigo ou algum tipo de animal que pudesse pelo menos me dar alguma coisa para comer. Infelizmente não encontrei, mas encontrei alguns itens necessários, alguns itens básicos, desde chaves a facas, a também equipamentos. Encontrei jaquetas, encontrei coletes e isso me ajudou muito e com certeza vai ajudar muito na minha caminhada. Logo de cara eu encontrei uma pequena cabana
E nessa cabana tinha alguns materiais essenciais, eu diria. Um kit inicial de medicamento intravenoso. Muito bom, muito bom. Fiquei feliz, mas depois eu lembrei que para mim infundir qualquer medicamento eu precisava de agulha e seringa. Mas infelizmente não consegui encontrar. E acabei deixando no meu inventário, dentro da minha mochila, esses medicamentos que talvez em algum momento fosse ser necessário. O veneno já estava tomando conta e eu estava sentindo mais do que só ele, o efeito. Já estava sentindo dores de cabeça, já estava sentindo um frio maior do que o comum, o que indica febre. Mas infelizmente não tinha nada que pudesse me ajudar no momento. Encontrei alguns sacos, encontrei uma soqueira que com certeza vai ser muito necessário, muito importante nessa jornada. Felizmente, esses materiais que eu encontrei, alguns não foram de utilidade. Não consegui colocar na minha calça, nem ao menos no meu cinto. Então, acabei deixando eles de lado e partindo para minha jornada novamente. Logo ao lado dessa cabana, eu encontrei uma outra cabana que sem dúvidas me deixou muito grande. Encontrei uma pistola. Essa pistola, infelizmente, ela estava com uma única munição. E agora, a minha luta era para encontrar mais munição. Esse local, ele tinha alguns loots interessantes, eu diria. Porém, nem todos necessários no momento. Alguns eram para mim utilizar depois, ou alguns complementos para mim conseguir, pelo menos, me suprir. Encontrei alimento. Isso vai me ajudar muito, me dar energia. Afinal, esse veneno já estava bem complicado de conviver. Mas, pelo menos me alimentando, eu consegui um pouco mais de energia. Tinha cantil, espaço para colocar cantil nessa pequena mochila que eu encontrei. Então, já deixei ela comigo para, caso necessário, eu utilizar ela. Essa mesma cabana, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Eu encontrei uma outra arma. Uma outra arma um pouco mais potente do que essa que eu tinha. Ela, infelizmente, não tinha ao menos uma munição. E agora eu estava com 2 pistolas e apenas uma munição. Como que eu ia me virar? Mas, pelo menos, a primeira parte a gente já conseguiu. Pelo menos se armar. Afinal, o território era hostil. E eu tinha ouvido alguns rumores e alguns boatos de que a Rússia estava treinando algumas pessoas e criando algumas pessoas. Algo que eu nunca imaginaria. Mas elas estavam basicamente utilizando alguns itens, alguns medicamentos para transformar algumas pessoas em, vamos dizer que zumbis. É até um pouco engraçado. Mas como eu ia saber, né? Afinal, não tinha certeza de nada naquele momento. A única certeza que eu tinha era de que eu não tava legal. Eu não tava bem. Então, continuei essa jornada com apenas uma munição e 2 armas. A essa altura do campeonato eu já tinha perdido a fé. Mas uma coisa fez com que ela voltasse. Água. A água, sem dúvidas, foi o que mais me deu energia. Afinal, eu tinha corrido por alguns quilômetros já. Então eu tinha uma bagagem bem grande pelas costas de corrida. E sem dúvidas, de muita sede. Logo no segundo andar dessa casa que eu tava vistoriando, eu consegui encontrar um colete balístico. E esse colete balístico, sem dúvidas, veio muito a calhar. Afinal, eu conseguia pelo menos tirar um pouco dos materiais que eu tinha nas minhas pernas, por conta da calça, na minha jaqueta, na minha mochila, vamos dizer assim. E colocar pelo menos um pouco no colete, para eu ter um pouco mais de fácil acesso a esses materiais, caso eu tenha que entrar em combate ou algo assim. Então, sem dúvidas, essas 3 casas foram basicamente mina de ouro para mim. Infelizmente, esse teste russo era real. E esses rumores eram reais também. E eu acabei de encontrar um desses testes ambulantes que a Rússia criou. Como eu estava num território completamente hostil, com apenas uma munição e com veneno tomando parte do meu corpo, eu não sabia o que fazer.
simplesmente não sabia como lidar com esse tipo de situação. Eu estava treinado a trabalhar com minas terrestres, estava treinado a trabalhar com tanques de guerra, treinado com armamento, mas eu não estava treinado para possíveis zumbis. E eu não imaginava que nesse local teriam deles. Pelo visto, estes testes deram errado e alguns acabaram se soltando. Ou foi de propósito. Nunca se sabe, né? Qual é o próximo passo do inimigo. Se isso foi de propósito ou se foi um descontrole. Felizmente eles acabaram me ouvindo e vieram atrás de mim. E eu realmente não sabia o que viria pela frente. Eu já não sabia mais pra onde correr, a não ser lutar contra um ataque iminente. E parti pra cima. Simplesmente peguei a arma que eu tinha nas mãos e comecei a bater nele. E descobri uma coisa. Descobri que a cabeça é o ponto mais vulnerável deles. Então logo eu já desmaiei um, com muita raiva e o veneno tomando conta do meu corpo. Eu já não sabia mais o que fazer. Eu achava que tinha eliminado, mas realmente eu não tinha noção do que tinha logo na minha frente. Uma horda desses testes. A Rússia sempre inovando, né? Sempre trazendo coisas novas, eu diria. Então eu continuei me esgueirando e procurando alguns materiais, algumas coisas úteis. Procurando pelo menos mais munição. Mas infelizmente eles acabaram vindo. Todo o barulho que eu fazia, eles vinham correndo atrás. E eles corriam muito rápido. Eu realmente não sabia pra onde ir. Eu já não conseguia mais pensar nesse momento. Então a única saída que eu achei que tinha era pela parte de trás dessa casa. Só que quando eu cheguei do lado da casa, eu bati de frente com eles. E logo no outro lado tinha mais um. Minha única saída era correr, já que o veneno estava tomando conta do meu corpo. E a única coisa que eu achei mais segura era uma pequena delegacia que tinha logo na frente. Então logo eu procurei algumas munições e alguma coisa que pudesse, pelo menos, fazer com que eu me defendesse melhor. Mas eles invadiram. Eles invadiram por alguma porta que eu não fazia nem ideia. Então eu acabei correndo e perdendo meu rumo, já que eu estava sem munição, sem nenhum tipo de armamento e com o veneno tomando conta. Eu já estava com fome, estava com frio, cansado e sem saída. Realmente, isso tudo que aconteceu foi só o início de uma jornada que ainda tem muito mais para acontecer.